Uma jovem enfermeira foi expulsa do hospital para o falecimento de um paciente. Mas a verdade não morre. A noite foi ainda jovem em Houston, Texas, quando Lana Meirelles retomou seu turno. Pouco fez ela sabia que aquele seria seu último momento. Naquele hospital. Ela nunca o viu chegando. Era pouco depois das 19 horas e a equipe noturna estava chegando aos poucos, trocando cumprimentos lacônicos e sufocados bocejos. A maioria estava simplesmente cumprindo o horário de trabalho. Lana, no entanto, usava seu uniforme médico como uma segunda pele. Ela carregou seu propósito a cada passo. Aos 26 anos, Lana já havia conquistado uma reputação. As famílias se lembravam dela. Ela era a enfermeira que se sentava ao lado dos moribundos, que leem livros para pacientes com Alzheimer. Quem diria que a cura nem sempre era tão simples? Físico. Esta foi a quarta noite dela. Mudar de turno. Suas costas doíam, seus olhos ela sentiu uma pontada de dor, mas o sorriso permaneceu firme. Porque no quarto 409, alguém precisava dela. Arthur Malloy, outrora uma figura imponente no sistema jurídico de Houston, agora leigo afundado nos lençóis do hospital. Seu corpo contorno frágil contra a rigidez roupa de cama. Suas mãos eram finas, pele como pergaminho, mas sua mente permaneceu lúcida. Ele não tinha família ao seu lado na cama, nem por muito tempo. Trem de visitantes, apenas Lana, que nunca o tratou como uma nota de rodapé. Quando ela ao entrar em seu quarto, ele virou a cabeça. Lentamente, oferece-lhe um sorriso cansado. Você de novo, disse ele, com a voz rouca, seu humor permanece intacto. Devo ser um homem de sorte. Você é consistente, juíza Malloy, ela disse. Respondeu suavemente, colocando uma mão quente sobre seu braço. Ainda aqui. Ainda teimoso. Ele deu uma risadinha fraca. É isso que os inimigos costumavam dizer isso no tribunal. Ela ajustou os travesseiros atrás dele e pegou um assento. Como estamos nos sentindo esta noite? Pronto, disse ele claramente. Não estou doente, não estou. Assustada, mas não resignada. Apenas pronta, Lana. Fez uma pausa. Juiz, ela começou, mas ele levantou uma mão frágil. Não estou pedindo com a devida permissão, a senhorita Meirelles. Apenas confie. Há uma cópia da minha ordem de não reanimar, DNR, no arquivo. Assinei. Meu advogado assinou. É real. E esta noite, se acontecer, não que me tragam de volta. Não de novo. O coração dela batia baixinho. Ela tinha ouvido isso antes, mas esta noite havia algo diferente em seu tom. Uma suavidade, uma certeza. Eu entendo, ela sussurrou. E ela estava falando sério. Ele fechou os olhos, expirando com algo que soava como a paz. As máquinas zumbiam ao lado. Eles, um bip rítmico, um fluxo constante de oxigênio. Lana não saiu do quarto por quase uma hora. Ela simplesmente ficou sentada lá. Ouvir sua respiração. Às vezes, o silêncio era o remédio mais poderoso. Do lado de fora do quarto, o hospital se moveu. Como um relógio. Carrinhos de medicamentos passavam. Gargalhadas ecoaram da sala de descanso. Enfermeiras trocaram informações sobre o tratamento com água morna. Café, mas dentro do quarto 409, ora diminuiu o ritmo.
Por volta das 21h42, o juiz Malloy se mexeu levemente. Lana se inclinou para a frente. Ele abriu os olhos mais uma vez. Obrigado, ele disse, não para fins medicinais, não para tratamento, mas pela presença. A respiração dela se acalmou. Ela segurou a mão dele, a dela. Polegar traçando suavemente a parte superior do seu nós dos dedos. Então chegou o momento, suave, quase imperceptível. O bip vacilou, o monitor cardíaco registrou queda. E então, silêncio. Lana olhou fixamente para o tela, aguardando. 1 segundo, 2, 3. A linha reta confirmou que seus instintos. Ela já sabia. Ele tinha ido embora. Ela se levantou. Ela se manteve discreta e seguiu o protocolo. Pressionou o botão de chamada. Então ela saiu para o corredor para avisar o médico assistente, seu rosto calmo, mas respeitoso. Momentos como este nunca acontecem. Mais fácil. Mas Lana acreditava na dignidade e orando a passagem da vida para a morte como algo sagrado. O Dr. Bennett chegou em poucos minutos, acompanhado por 2 estagiários. Ele olhou para o monitor e anotou a hora da morte, e murmurou algo para um dos auxiliares. Era clínico. Distanciado, Lana permaneceu junto à porta, em silêncio. Observando. Mas então algo estranho aconteceu. Aconteceu. O auxiliar sussurrou para o Dr. Bennett e olhou para a orelha e sua expressão mudou. Não com tristeza, mas com desconforto. Ele virou-se lentamente para a lama, os olhos estreitando os braços, e perguntou, você era o único que estava com ele quando ele faleceu? Ela assentiu. Sim, estive com ele durante a última hora. E você seguiu o protocolo? Seguir. Ele tinha um DNR, não reanimado, registrado. E espere aí, ele interrompido. Quem te disse que havia um DNR? Lana piscou. Juiz Malloy ele mesmo. Eu confirmei isso semanas atrás. É em sua ficha, assinada e autenticada. O assistente folheou uma prancheta, depois toquei numa página. Não há nada aqui. Nada. Não reanimar. Pelo menos não no arquivo digital. Um arrepio percorreu sua espinha. Deveria ver, seja, disse ela, tentando acalmá-la. Vós. Eu vi. Todos nós vimos. Foi digitalizado. Talvez tenha sido removido. Talvez você estava enganado, disse o Dr. Bennett. Olhando para ela com um tom de suspeita. Em vez de apoio. Eu não estava enganado, Lana disse, tentando manter a compostura. O paciente e seu representante legal já foi enviado. Se você verificar, obrigada, enfermeira Meirelles. Ele a interrompeu. Friamente. Você pode retornar ao seu posto. Lana hesitou. Algo sobre a troca não pareceu certa. O DNR estava naquele arquivo. Ela havia discutido isso. Com a presença de uma semana atrás. Por que foi? De repente sumiu. Assim que ela saiu da sala, ela chamou a atenção do supervisora da unidade, uma mulher chamada Carla, que sempre fora gentil, mas agora parecia olhar para ela como se fosse uma estranha. Lana deu-lhe um leve aceno de cabeça. Carla desviou o olhar. Às 10h15. Às 17h, os sussurros começaram. Lá embaixo, na sala de descanso das enfermeiras, 2 auxiliares de enfermagem estavam sentados.
debruçados sobre seus telefones, transmitindo olha de relance na direção de Lana. Um médico. A assistente passou por ela no corredor, sem dizer uma palavra. A enfermeira-chefe, geralmente rápido em fazer piadas, agora respondeu a ela, se dirigiu a ela com um tom formal e conciso. Era como se um veredicto invisível já tivesse sido proferido. Foi transmitido. Lana abriu caminho para o posto de enfermagem e começou a documentar a hora da morte, assim como o protocolo ditado. Seus dedos pairam sobre o teclado. Ela digitou lentamente, deliberadamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas o ar havia mudado. Era espesso agora, pesado de tensão, não tristeza, não pesar, mas suspeita. Ela encarou o monitor brilhante à sua frente dela e sentiu um medo silencioso de crescer por dentro. Não porque ela tivesse feito qualquer coisa errada, mas porque ela sabia como sistemas rapidamente, especialmente os grandes, instituições refinadas como Ridgeville Memorial pode decidir o destino de alguém. Baseado na aparência, não na verdade. E esta noite, a qualidade da imagem era ruim. Uma juíza respeitada havia falecido sob sua responsabilidade. Um DNR desaparecido, uma nova rotação de estagiários, uma administração com reputação de proteger. Conforme a hora se aproximava. À meia-noite, Lana estava no final da corredor, observando o zumbido do hospital funciona normalmente, mas nada acontece. Ela não se sentia mais normal. A cada passo que dava, o eco ressoou um pouco mais alto. Cada voz ela ficou um pouco mais quieta quando faleceu. Ela ainda era a enfermeira Lana Melis. Ainda aquele que havia segurado de um velho mão enquanto ele passava pacificamente. Mas em ela já conseguia sentir isso olhando para os olhos dela. Algo havia mudado. E em seu íntimo, ela sabia quem era o turno da noite que acabará de terminar. O que começara seria o último que ela faria. Trabalhar em Ridgeville. Ela nunca viu isso vindo, mas os muros já estavam aproximando-se. O hospital cheirava antisséptico e café fresco quando o sol quebraram sobre Houston naquela manhã. Pássaros chiurear francamente do lado de fora do terceiro andar. Janelas, mas dentro de Ridgeville Memorial, algo mais frio se agitou. Lana Mirel estava exausta, mas ela conseguiu passar a noite, ou pelo menos foi o que disse. Pensou. Ela tinha acabado de atualizar gráficos e apresentando suas rodadas finais quando seu nome ecoou pelo interfone. Enfermeira Morelis, por favor, informe-se. Para a administração. Imediatamente, os dedos pararam sobre o registro de medicamentos. A voz era formal, concisa. Não era a dela. Enfermeira-chefe. Nem mesmo a mesa de atendimento habitual. Funcionários. Algo estava errado. Ela levantou-se, puxando a blusa do uniforme para ajeitar o corpo, ignorando a pulsação em seu peito. Os pés se moviam automaticamente pelo corredor. As enfermeiras com quem ela havia treinado antes choraram. Celebrou com. Mas esta manhã, nenhum deles fez contato visual. Um fingiu verificar os sinais vitais em uma máquina e isso não estava ligado. Outro virou bruscamente. No instante em que Lana passou, eles desceram um corredor. Ela atravessou o vidro fosco. Portas da ala administrativa, onde o cheiro de esmalte substituiria desinfetante. A recepcionista não sorria. Basta apontar para a sala de conferências B. Quando Lana entrou, ela estava recebida pelo silêncio e pelos olhares.
para a figura e sentou-se do outro lado do polido mesa de carvalho. Administrador-chefe Wallace, diretora de RH Denise Marques, contato jurídico Tom Reis e a enfermeira-chefe Carla James, a mesma mulher que costumava. Chame-a carinhosamente de Laney, que uma vez chorei com ela durante a perda de uma paciente. Mas hoje, o rosto de Carla estava impassível. Por favor, sente-se, disse Wallace, apontando para a cadeira solitária do outro lado da rua. Deles. Foi proposital. Sem mesa redonda, sem círculo de colegas, apenas Lana Scruggs ainda levemente manchado por uma noite passada segurando a vida e a morte. Sentado em frente a ela sentou-se em um tribunal, com as costas voltadas para ele. Reta, com a mente a mil, Wallace pigarreou. Enfermeira Meirelles, obrigado por terem vindo. Receio que isto não é uma conversa agradável. Nós revisamos os eventos da noite passada, especificamente em relação ao falecimento de o Sr. Arthur Malloy, está no quarto 409. Da Lana. Sentimos um frio na barriga. Estamos profundamente preocupados. Wallace prosseguiu. De acordo com você, era o único membro da equipe médica, segundo o gráfico, presente quando seus sinais vitais cessaram. É isso. Correto. Sim, ela respondeu, firme, mas incerto. Fiquei com ele. Ele estava sob cuidados paliativos. Discutimos, por favor, responda apenas às perguntas feitas. Tom Reis interrompeu, com a voz suave como um advogado no tribunal. Lana piscou. Isto não foi um debriefing. Foi um interrogatório. Foi encontrada uma ordem de não reanimar. Nos arquivos do Sr. Mallory. Denise Marques perguntou. Foi Lanan quem respondeu. Tinha. Esteve lá por semanas, assinado, datado e escaneado em seu prontuário. Eu pessoalmente, porque nossos registros atuais, Wallace interrompeu, empurrando para frente uma impressão fora, não mostrou nenhuma ordem desse tipo. O gráfico os dados acessados na noite passada não possuíam nenhuma ordem de não reanimar, DNR, ativa. O que significa, por política, ressuscitação deveria ter sido tentado. Lana olhou fixamente. Diante do jornal, seu coração disparava. Não estava apenas errado. Estava vazio. Higienizado. Como se fosse o último mês de cuidados, de conversa, de escolha humana tinha sido apagado. Isso não é possível, ela disse baixinho. Eu mesmo verifiquei. Senhor. O advogado de Mallory apresentou o documento. Foi revisado pela equipe de atendimento. Todos nós ainda quando chegou a hora, Wallace interrompeu. Você não iniciou a RCP. Você não ligou. Um código azul. Você documentou um evento natural. Passando e ficou ali, ciente de tudo, como um paciente teve uma parada cardíaca. Lana endireitou-se na cadeira de rodas. Agora, sua voz embargava-se pela emoção. Por que foi isso que ele pediu? É isso. O que ele queria. Ele fez as pazes com isso. Eu honrei sua dignidade. Você me conhece. Isso jamais aconteceria. Carla finalmente falou, mas suas palavras foram frias. Nós temos uma responsabilidade, Lana. Se não houver com a documentação legal em vigor, não podemos supor qualquer coisa, até mesmo um paciente verbal desejos. Os olhos de Lana se encheram de lágrimas, mas ela recusou-se a deixar cair uma lágrima. Então,
O arquivo simplesmente desapareceu e você está me dizendo isso. A culpa é minha. Estamos te avisando, Wallace disse, cruzando as mãos, que ocorreu uma grave violação de protocolo. E como a enfermeira responsável durante o incidente, você é responsável. Ela olhou fixamente para eles. Tudo por pares de olhos, vigilantes, clínico, distante. Pessoas que antes confiava nela e até a elogiava, agora fingindo não a conhecer de todo. Com efeito imediato, disse Denise, deslizando um envelope de papel pardo sobre o tabela. Seu emprego na Ridgeville Memorial está encerrado. Lana não estender a mão para o envelope. Ela não conseguiu. Mova-se. Você está cometendo um erro, ela disse. Sussurrou. Não se trata de política. Trata-se de proteger a sua imagem. O silêncio tomou conta da sala. Eu sei o que isso significa. Ele era juiz, continuou ela. Foi de grande repercussão. Você não quer nada ruim. Imprensa. Então, você encontrou seu bode expiatório. Tom Rey se remexeu na cadeira, mas disse nada. Lana se levantou lentamente, com os joelhos no chão, tremendo sob ela. Você está enterrando a verdade para se salvarem, mas eu prometo um dia isso ressurgirá. Wallace apenas acenou com a cabeça em direção à porta. Segurança irá acompanhá-lo para recuperar os seus pertences. Ela saiu sozinha. O corredor de volta à ala da enfermagem pareceu-me mais longo do que o habitual. Os sussurros que se ouvia agora não era imaginário. Alguém deu uma espiada. Outro cutucou um amigo. Nos hospitais, as fofocas sempre se espalham rapidamente. Mais rápido que um exame de sangue, mais rápido que prescrições, e hoje ela era história. Lana entrou para a equipe vestiário. Suas mãos se moveram sobre piloto automático. Abrindo o armário dela, puxando sua garrafa de água, seus sapatos extras, a foto de sua sobrinha colada na porta. Ela dobrou o estetoscópio dentro. Sua bolsa como se não lhe pertencesse mais. A porta se abriu atrás dela. Carla entrou. Lana não se virou. Você sabia. Carla ficou em silêncio por um momento. O DNR acabou, Lana. É tudo que o sistema faz. Vê. Mas você sabe que estava lá, Lana. Disse. Você também viu. A voz de Carla quebrou um pouco. Não posso opinar sobre isso. Lana finalmente se virou para encará-la. Você poderia, mas não vai. Carla olhou para baixo. Que vergonha. Você era como uma irmã para mim. Lana sussurrou. Você segurou minha mão quando eu perdi o Sr. Grant. Você me falou deste lugar. Tinha integridade. Carla abriu a boca para responder e depois fechou novamente. Lana, ela balançou a cabeça. Eles não vão me demitir. Por que eu falhei? Eles estão me demitindo. Por que eu não menti? Ela abriu o armário uma última vez e passei por ele. Carla, além do julgamento, além do silêncio. Quando ela chegou no estacionamento, o sol de Houston já havia brilhado intensamente. Levantou-se. Os carros chegaram para o turno do dia. Enfermeiras com uniformes novos carregavam café, xícaras e lancheiras, conversando sobre seus fins de semana. A vida seguiu em frente. Mas para Lana, algo sagrado tinha sido despedaçada. Ela ficou sentada em seu carro por um longo tempo.
tempo, olhando fixamente para o hospital onde ela havia se entregado completamente, do seu próprio corpo. Coração, seu suor, suas noites sem dormir, e agora o nome dela estava manchado, o dela reputação questionada. Mas mesmo quando as lágrimas finalmente vieram, algo dentro dela permaneceu intacta. Ela havia dito a verdade. Ela havia honrado o último de um homem. Desejo. Ela não havia se traído. Eles tinham lhe tirado o distintivo, o emprego e o lugar no sistema. Mas eles não a tinham levado. Alma. Ainda não. O céu de Houston já estava grisalho quando Lena chegou. O estacionamento do apartamento dela complexo. Uma garota fina a cobria. Para-brisa, desfocando os contornos do mundo ao seu redor. Árvores, calçadas, pessoas, todas borradas em aquarelas. Ela não desligou o motor direito. Longe. O zumbido suave do carro deu-lhe uma estranha sensação de segurança, como se ela se ficasse lá dentro, o resto não ficaria. Seja realista. Mas era. Ela tinha perdido o emprego. Seu distintivo foi arrancado. Seu nome foi manchado. Ela finalmente se obrigou a sair. No momento em que a porta do carro se abriu, a chuva começou. Atingiu seu rosto como um tapa frio. Ela não se deu ao trabalho de correr para dentro ou se cobrir a cabeça dela. Ela apenas caminhou lentamente, água encharcada em seu uniforme médico, o mesmo de sempre. Ela usava o vestido quando o juiz Malloy faleceu. Dentro de seu apartamento, o silêncio a recebeu. Tratei-a como uma velha amiga. Sem responder. A máquina emite bips, mas o indicador de chamadas perdidas pisca. Apenas o gotejar rítmico da sua chuva, cabelos encharcados batendo no chão de madeira. Ela largou a bolsa perto da porta e permaneceu ali imóvel, como se seu corpo tivesse esquecido o que significava estar em casa. De repente, tudo a atingiu em cheio. O peso, a vergonha, a injustiça, a dor. Ela afundou ao chão, encolhida como uma criança, e chorou, não de raiva, mas com uma dor que a atingiu profundamente. Ossos. Não apenas pelo que havia sido feito para ela, mas pelo que havia morrido dentro dela ela. A confiança dela no próprio sistema em que ela confiaria. Dedicou sua vida a isso. Na manhã seguinte, o mundo já havia seguido em frente, mas não tinha se movido de forma amigável. Às 8 horas da manhã, meu telefone vibrou com uma enxurrada de alertas. Um blog médico local havia publicado um breve artigo. Desfoque. Enfermeira demitida da Ridgeville. Após violação e protocolo de fim de vida útil, seguiram-se centenas de comentários. Ela deixou um paciente e morre. Por que se tornar enfermeiro? Se você não consegue seguir regras. Ela deveria perder o emprego. Licença. Que nojo. E se fosse a minha? Pai. O silêncio do apartamento dela ficou mais pesada. Ela não respondeu. Ninguém. Não a enfermeira que mandou a mensagem. Ela respondeu, pensando em você. Espero que você esteja bem. Tudo bem. Não para o ex-colega de classe que escreveu, eu sabia que havia algo de errado com aquele hospital. Nem mesmo para a mensagem de voz da mãe dela. Ela desligou o celular e o deixou com a tela virada para baixo. A mesa de centro. Ela não comeu. Não. Sério. Biscoitos, talvez. Um copo de água, mas nada de substancial. Não.
Quando cada mordida fazia lembrar de refeitório do hospital onde ela costumava sentar rindo com sua equipe há apenas uma semana. O peso que ela ganhou durante o final, os turnos da noite foram desaparecendo aos poucos, mas não a fez se sentir mais leve. Ela parou de sair de casa. Ela não conseguia. O supermercado do bairro de repente sentiu como uma ameaça. E se alguém você a reconheceu pelo artigo? E se eles sussurraram? E se eles acreditassem? As manchetes. Ela ficou atrás cortinas sob o silêncio. Em algum lugar em aquela névoa de isolamento, uma mensagem chegou. Ela quase não viu. Era um e-mail. Assunto simples de a família Malloy. Seu coração parou quando ela abriu. Querida enfermeira Morellis, eu não sei se você verá isso, mas eu tinha para tentar. Meu nome é Miriam Malloy. Arthur era meu pai. Eu ouvi o que aconteceu. E eu sinto muito. Quero que você saiba que ele falava muito de você. Dizia que você o transformou. Me sinto um homem de novo, não apenas um paciente. Ele confiou em você. Eu não sei onde foram parar os documentos dele ou por que eles te trataram dessa forma. Mas, por favor, não faça isso. Pense por um segundo que você era errado. Você lhe deu paz. Ele me disse. E eu acredito nele. Entrarei em contato novamente, se não houver problema. Com gratidão, Miriam Lano olhou fixamente para o tela, suas mãos tremendo. Ela não dessa vez ela chorou. Ela apenas ficou olhando, sem reação. Oca e atordoada. Uma parte dela queria responder imediatamente. Outra parte dele não conseguia nem levantar um dedo. A ferida ainda estava muito recente. O silêncio. O barulho dentro dela era ensurdecedor. Então ela se fechou. O laptop, recostou-se e deixou a mensagem ecoava em seu coração. Alguém sabia a verdade. Alguém a viu. Os dias arrastou-se em repetição silenciosa. Acorde, olhar fixamente, tomar banho, dormir, repetir. Dela. Apartamento, antes aconchegante e cheio de personalidade, agora parecia uma espera-espaço para o resto da vida dela. Estático, sem ar, suspenso no tempo. E, no entanto, algo dentro dela se recusava a ceder. Completamente. Não foi desafio. Não era força, nem mesmo força física. Era algo mais silencioso, como uma chama piloto piscando em seu peito, uma pulsação suave que sussurrou, você fez a coisa certa. Toda vez que a vergonha surgia, quando a culpa começou a surgir, quando a solidão. Você a esmagou, aquela voz respondeu. Você fez a coisa certa. Não apagou a dor, mas isso afirmou como um farol ao longe em meio a uma tempestade. A tempestade foi real. A humilhação, a perda, a traição, mas a luz também era, e ela pegava-se a isso. Em alguns dias, essa crença era tudo o que ela tinha. Em outros dias, quase parecia como se fosse suficiente. O silêncio ao redor dela tinha transformar-se num casulo. Mas lá fora, a tempestade estava crescendo, ficando mais alto, mais escuro, chegando aos ouvidos das pessoas além de seu pequeno apartamento. Ex-pacientes haviam começado fazendo perguntas. Famílias que a conheciam. O trabalho estava pressionando por respostas. E embora Lana ainda não pudesse ver,
ondulações tinham começado a se formar em lugares que ela nunca imaginado. Mas lá dentro, naquele silêncio, espaço entre a dor e a esperança, ela esperou. Ela não lutou. Ela gritou. Ela não discutiu com o mundo. Ela simplesmente esperou. Não por vingança, não. Pela justiça, mas pela verdade. Porque a verdade, como uma semente enterrada profundamente o solo não permanece escondido para sempre. E Lana Meirelles sabia em seu coração. Não. Não importa o quão forte a tempestade fizesse lá fora, a verdade viria à tona. E quando viesse, isso falaria por ela. As caixas estavam sentadas meio arrumadas na sala de estar da Lana, tipo fantasmas de uma vida que ela estava tentando fuga. Livros didáticos de medicina estavam empilhados no chão. Uniformes cirúrgicos, alguns ainda dobrados, outros se aglomeraram e desapareceram de inúmeros turnos da noite, esperavam em silêncio num pequeno mala. Ela não estava se movendo em direção a ela. Algo novo. Ela estava apenas tentando deixar o silêncio para trás. Tinha sido quase 2 semanas desde a sua demissão do Memorial Ridgeville. Naquele tempo, não houve um pedido formal de desculpas. Não. Colegas entraram em contato. A mãe dela liguei uma vez, mas Lana não atendeu. Não havia nada a dizer que não fosse possível desabar sob o peso de tudo isso. Ela estava sentada na beirada do sofá, laptop aberto, mas intocado quando bateram na porta. 3 voltas curtas, não. Apressado, não urgente, apenas constante. Da Lana. Ela prendeu a respiração. Não esperava comida, amigos ou encomendas. Com cautela, ela caminhou em direção à porta, seus pés nos pés silenciosos da madeira fria. Ela abriu a porta e lá estava uma mulher. Ela não o reconheceu. Alto, refinado, cabelos escuros ao vento, despenteados num coque. Torção. Olhos que pareciam que iam chorou, mas se recusou a desabar. Lana a perguntou à mulher gentilmente. Sim, respondeu Lana. Cautelosa. Meu nome é Miriam Malloy, a mulher disse. Eu sou Arthur Mallory S. filha. O nome impactou como um trovão em o peito de Lana. Miriam estendeu um grande envelope desgastado, grosso, amarelado e cuidadosamente selado. Meu pai perguntou ao seu advogado para lhe enviar isso pelo correio, caso necessário da sua morte. Foi enviado no primeiro, o hospital. Quando as notícias sobre você chegarem. Quando ele saiu, pedi ao advogado dele para rastreá-lo. Seu endereço residencial do arquivo de RH em o relatório de atendimento. Eu precisava entregá-lo. Eu mesma. A voz de Lana tremia. Você veio toda por aqui. Eu tive que fazer isso. Miriam disse depois. Tudo o que fizeram com você, esta carta. O que tem dentro? Pertence às suas mãos. Por um instante, nenhuma das duas se mexeu. Lana apenas ficou olhando fixamente para ela. O envelope, com o nome dela escrito em cursiva sinuosa e deliberada. Lanos Morelis estão dentro. A caligrafia era inconfundível. Era dele. Eu não sei exatamente o que tem dentro, acrescentou Miriam. Mas eu sei o quanto você significava para ele. Lana deu um passo para o lado, oferecendo um assento sem falando, mas Miriam recusou gentilmente. Eu não vou ficar muito tempo, ela disse. Eu só queria dizer isso pessoalmente. Obrigada. Meu pai morreu em paz.
E eu acredito que seja. Por sua causa, a garganta de Lana se fechou. Suas mãos, ainda trêmulas, aceitaram o envelope. Ele me disse, continuou Miriam, você ouviu quando ninguém mais ouviu, que você se sentou com ele quando a dor começou ruim. Que você o tratou como se fosse mais do que apenas um homem moribundo. Que você ouviu. Lágrimas brotaram nos olhos de Lana, silenciosas, mas firme. Espero que esta carta lhe dê segurança. Recupere parte da sua energia, disse Miriam. Você merece isso. Ela tocou o ombro de Lana, delicadamente, apenas uma vez, então virou-se e foi embora, com os calcanhares nos pés, ecoando suavemente pelo corredor. Lana fechou a porta atrás de si e simplesmente estava ali parado. Uma brisa vinda da fenda. A janela agitou uma cortina próxima. O apartamento nunca tinha parecido tão silencioso e tão viva de repente. Ela se mudou para o sofá lentamente como se alguém estivesse carregando vidro. Ela sentou-se e virou o envelope. Ela o cobriu com as mãos e respirou fundo. Então ela abriu-o cuidadosamente e desdobrou a carta dentro. O cheiro de assalo estava cheia de pergaminhos. A tinta era ainda usada. Suas mãos tremiam, mas seus olhos não piscavam enquanto ela lia. Querido, enfermeira Melis, se você estiver lendo isto, provavelmente deixei este mundo para trás. Isso significa que você estava comigo até o fim, simplesmente. Como eu pedi. Quero agradecer. Você nunca me tratou como um fardo. Você se apressou. Você não escondeu seu coração por trás de luvas e protocolos. Você me olhou nos olhos quando falou. Você ouviu. Você riu. Você até se sentou ao meu lado em silêncio, o que, se você perguntar para mim, é preciso mais coragem do que para qualquer outra pessoa. Gráfico de tratamento. Isso pode parecer estranho, mas nos meus últimos dias, eu me senti mais vivo do que eu tinha tido em anos, e foi porque de você. Eu também sei que tipo de tempestade pode seguir meu falecimento. Meu nome carrega peso nesta cidade e às vezes naquela o peso esmaga as pessoas erradas. Se elas tentarão interrogá-lo, caso venham depois. Seu nome ou sua carteira de habilitação, lembre-se isso. Você fez a coisa certa. O DNR e a assinatura era válida, testemunhada, arquivada e se de repente sumir, então alguém apagou. Mas você respeitou minha escolha. Quando realmente importava. Você me devolveu a dignidade. Quando o sistema se esqueceu do que isso significava. Você tem todo o direito de estar com raiva, mas eu espero que você não guarde ressentimento. Deixe sua bondade permanecer intacta. É a sua maior arma, e este mundo precisa dela. Isso. Obrigada por me deixar ir gentilmente. Com todo o respeito, Arthur Malloy, Lana não. Percebeu que estava chorando até ter a visão borradas. Mas elas não eram as quentes, não havia mais lágrimas silenciosas de vergonha. Elas eram o tipo que veio quando uma represa dentro você se rompe e algo sagrado flui. Livre. A carta estava encostada nela. Peito. Ela fechou os olhos e deixou. Fique ali, sentindo a verdade pulsar dentro de você. Tempo com o coração dela. O hospital tentaram silenciá-la. O mundo virou as costas, mas Arthur Malloy deixou para trás mais do que memórias. Ele abandonou sua verdade e a confiou a ela.
Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Se ela voltaria a trabalhar como enfermeira, se ela algum dia confiaria no sistema que a havia traído. Mas nisso naquele momento, nada disso importava porque alguém acreditou nela. E agora ela tinha a prova de que ela não apenas cumpriu seu dever, ela havia cumprido uma promessa humana. Lana dobrou a carta delicadamente e a deslizou de volta dentro do envelope e o colocou em uma pequena caixa que ela guardava para o seu bem mais precioso. Coisas. Pela primeira vez em semanas, ela se ergueu mais alto. O mundo lá fora não tinha mudado. Mudou. Mas por dentro, algo havia começado. Para curar. O silêncio não estava vazio. Não mais. Ela carregava uma voz do além-túmulo, sussurrando, você fez a coisa certa. Amanhã Lana saiu novamente. O céu estava limpo e larga, como se estivesse segurando a sua respiro para ela. Uma semana havia se passado desde a visita de Miriam Malloy, e embora o mundo ainda parecia frágil, a carta guardada em segurança na sua gaveta, tinha sentido algo dentro dela, uma verdade que ela poderia agarrar-se a isso. A mídia não tinha sido tão silêncio. Sussurros do desaparecido DNR. Começaram a surgir discussões em fóruns online e conselhos de enfermagem. Alguém vazou a existência da carta. Então veio a e-mails, inicialmente de um jornalista local, em seguida, de um veículo de comunicação nacional. Manchetes foram redigidos. Os editores pediram entrevistas. Enfermeira demitida se pronuncia. A verdade por trás da morte do juiz. Hospital que optou pelo silêncio. Advogados entraram em contato com empresas de boa reputação. Advogados de alto nível. Eles se ofereceram para aceite o caso dela pro bono. Injusto. Rescisão. Difamação. Angústia emocional. Lana tinha um caso e eles sabiam disso. Você podia vencer. Lana, disse o advogado por telefone. Nós poderíamos internos, façam-nos pagar. Ela agradeceu. Mas a voz dela era comedida, a dela tom distante. Vou pensar nisso. E ela fez isso. Ela andava de um lado para o outro em seu pequeno apartamento, imaginando tribunais, manchetes, declarações esculpidas na raiva. Ela retratados os administradores de um memorial Ridgevel está sendo forçado a pedir desculpas publicamente, seu polido reputações se desfazendo sob escrutínio. Mas toda vez que sua imaginação divagava, ao percorrer o caminho, ela viu os olhos do juiz Mallory. Calmo, cansado, gentil. Ele não havia perguntado a ela para lutar por ele. Ele havia pedido a ela para continuar sendo gentil. Certa noite, ela se sentou com o laptop, abriu uma página em branco documento, e digitei uma única frase. Eu perdoá-los. Isso a surpreendeu. Ela ficou olhando para aquilo por um longo tempo, não porque não parecia verdade, mas porque sim, aconteceu. No dia seguinte, ela lançou uma declaração pública, breve, porém sincera. Foi postado discretamente em suas próprias redes sociais. Página de mídia sem agentes de imprensa ou manchetes. Sem linguagem sensacionalista, sem apontar o dedo. Fui aconselhado a processar. Me pediram para falar, mas em vez disso, escolho curar. Eu perdoo. Memorial Ridgevel por me deixar ir, entendo que eles estavam protegendo algo quebrado, e eu espero que um dia eles encontram coragem para consertar, mas eu não me tornarei como eles. Não vou negociar.
Minha paz pela vingança. Obrigado a todos que acreditaram em mim. Suas vozes. Importa. Mas isso basta. Deixe a graça agir. Falar mais alto que a raiva. Ela desligou o telefone dela depois de postar, não esperando muito. Mas na manhã seguinte, a publicação viralizou. Milhares de comentários começaram a surgir. Enfermeiras de todos os lugares. O país a chamou de corajosa. Pacientes, ela já havia tratado pessoas antes e compartilhou histórias de sua compaixão silenciosa. Como ela havia permanecido atrasadas para consolar a mãe ou abraçadas à mão da criança durante um aterrorizante diagnóstico. Uma mulher de quem ela não se lembrava enviou uma mensagem. Você foi a razão pela qual eu não desisti de eu mesma. Petição iniciada busca justiça para Lana Mulheres. Milhares de pessoas assinaram apoio. Igrejas locais, pacientes, grupos de defesa e até mesmo juízes aposentados emitiram cartas condenando o que havia acontecido. Aconteceu com ela. Não porque Lana exigiu isso, mas devido à sua humildade revelou a falha do sistema mais claramente do que a indignação jamais poderia. Ela nunca pisou num tribunal. Nunca precisou. Seu nome, antes ofuscado segundo rumores, agora brilhava com algo intocável. Não porque ela lutou de volta, mas porque ela perdoou. No silêncio, Lana encontrou algo mais barulhento do que vingança, algo mais puro do que vitória. Ela havia perdido o emprego, sim, mas aos olhos do mundo, ela recuperou algo maior, sua honra. E desta vez, foi inabalável. O e-mail chegou numa tranquila manhã de terça-feira. Lana quase não viu, estava escondida. Entre boletins informativos e trabalhos não lidos, alertas que ela nunca mais abriu. O assunto do e-mail era simples: oportunidade em um Hospital Geral de Vestrid. Ela clicou. Isso, esperando outra oferta vazia ou mensagem automática, mas em vez disso ela encontrou uma carta assinada pessoalmente pelo chefe médico. Eles a tinham visto. Declaração. Eles acompanharam a história, não o escândalo, mas o silêncio dela, o seu equilíbrio, sua decisão de escolher a graça em vez da elegância. Retaliação. Eles não estavam oferecendo a ela uma vaga de enfermagem. Estavam oferecendo a ela um novo capítulo. Chefe de defesa do paciente. Uma posição criada pensando nela. Função concebida não apenas para cuidar de pacientes, mas defendê-los, garantir que a voz de ninguém, a dignidade jamais foi enterrada sob mais uma vez, a burocracia. A carta terminou com uma linha. Não queremos barulho por perto. Você. Queremos a verdade que existe dentro de você. Lana ficou olhando fixamente para a tela por um longo tempo, seu coração disparava. Ela não havia se candidatado. Ela não tinha perguntado. E, no entanto, lá estava. Uma porta que ela nem sabia que precisava, agora. Abra bem as pernas. 2 semanas depois, ela estava em pé. A entrada do Hospital Geral de Vestrid, dela nome já impresso no crachá preso ao peito dela. Seu novo uniforme. Era um tom profundo de azul marinho, a costura nítido, o título abaixo do nome dela, leitura, chefe de defesa do paciente. Os dedos dela tremiam enquanto ela estendia a mão para a entrada do saguão. Foi recebida não por medo, mas por admiração. Lá dentro, os funcionários aguardavam com sorrisos discretos. A diretora de RH ofereceu-lhe um abraço caloroso. As enfermeiras assentiram com familiaridade, não com um aceno de cabeça. Pena.
E enquanto ela caminhava pelo polido corredores pela primeira vez, Pacientes olhou para ela com algo que ela não via isso há muito tempo. Confiança. Não. Por causa do seu título, mas também por causa da sua história, uma que todos eles já conheciam. Não a versão que o hospital tentou enterrar, mas aquela que se elevou acima disso. A história de uma mulher que escolheu a integridade por vingança. Seu escritório era modesto, mas luminoso, com uma janela de canto e uma única orquídea já desabrochou nela. Mesa. Um cartão estava ao lado e assinado, mas escrito à mão. Obrigada por não permanecendo em silêncio, mesmo quando você estava silêncio. Seu primeiro dia foi cheio de papelada, visitas guiadas, reuniões. Mas o momento que ficou marcado para ela aconteceu pouco antes do almoço. Uma jovem mulher em um vestida com um avental hospitalar, ela se virou para a porta do escritório de Lana, espiando nervosamente. Você é a enfermeira do Que História é essa? Perguntou ela suavemente. Lana sorriu. Sim, mas estou aqui para ouvir a sua. Aquele momento disse tudo. Ela tinha acabado de sobreviver à tempestade. Ela tinha pisado através disso, não como vítima, mas como algo novo, não apenas uma enfermeira, mas uma guardião da dignidade. E nesse novo no papel, Lana Mirelli finalmente encontrou o que queria. A tempestade vinha se formando o tempo todo, a dela propósito. A manhã estava tranquila enquanto Lana saiu do carro, um buquê de pétalas brancas e frescas embaladas em seus braços. O cemitério estava silencioso, salpicado de suaves nuvens. Leve, com apenas a brisa e o canto dos pássaros. Canção para testemunhar. Já fazia 7 anos. Meses após o falecimento de Arthur Mallory, e fazia tanto tempo desde que ela estivera de pé ainda tempo suficiente para deixar tudo alcançar. Agora ela estava aqui. Ela caminhou lentamente ao longo do caminho de cascalho, passando fileiras de nomes e memórias gravadas em pedra. Quando ela chegou ao túmulo dele, ela ajoelhou-se delicadamente e tocou algumas folhas do granito. Juiz Arthur Malloy, 1942 a 2024. Dignidade na vida. Paz e morte. Lana colocou as flores na base, seus caules aninhados ao lado as letras de latão, e alcançou dentro do bolso do casaco dela. Ela desdobrou carta, a original, amassado e desgastado, lido inúmeras vezes, mas nunca em voz alta. Hoje ela estava pronta. Dela sua voz era suave, mas firme quando ela começou. Lendo suas palavras ao vento. Você fez a coisa certa, disse ela, citando do último parágrafo. Você me deu dignidade quando o sistema esqueceu o que era isso queria dizer. Sua garganta se apertou. Ela fez uma pausa, engoliu em seco. Mesmo quando o mundo ela desviou o olhar e leu, você fez certo, enfermeira. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, mas não caiu de tristeza. Veio de um lugar muito mais profundo, um lugar de paz, de encerramento, de saber que ela carregou algo pesado e o colocou no chão. Delicadamente, onde deveria estar. Ela olhou para cima. Para o céu, a suave extensão azul estendendo-se ampla e calma acima das árvores. Uma brisa suave acariciou seu rosto, levantando uma mecha de cabelo sobre o rosto. Bochecha. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo no silêncio. Quando ela abriu, elas não estavam sozinhas. Uma jovem mulher ficou a poucos metros de distância, hesitante. Com licença, você é Lana Moriles? A garota perguntou timidamente.
Seu crachá de identificação. Ela foi identificada como estudante de enfermagem de uma universidade próxima. Lana sorriu. Sim, sim. Desculpe interromper, disse o aluno, aproximando-se. Eu só vi sua matéria online, a entrevista, a postagem que você escreveu. Ela mudou a forma como eu penso em ser enfermeira. Seria. Posso tirar uma foto com você? Lana riu baixinho. Só se você me prometer. Uma coisa, disse o aluno, inclinando-se para frente, ansioso. Qualquer coisa. Prometo que sempre vou te ouvir. Para o seu paciente, disse Lana. Não importa o que qualquer outra pessoa diz. Eu prometo, a garota sussurrou. Eles tiraram a foto. Não. Flashes. Apenas um instante móvel entre duas mulheres. Uma começando sua jornada, a outra finalmente entendendo a dela. Como eles começaram a caminhar de volta em direção pelos portões, suas figuras diminuíram no distância. A câmera do mundo puxou recuar lentamente. A mulher que eles tentaram enterrar em silêncio havia surgido não apenas em verdade, mas em legado. E agora a verdade caminhava ao lado dela, mais alto, mais brilhante, mais forte do que nunca. Se você gostou disso. Comovente história de Lana Mulheres, juíza. Arthur Malo e a jornada de silêncio à graça, curta e compartilhe, por favor. E inscreva-se no canal. Adoraríamos. Gostaria de ouvir suas ideias. Que parte da história de Lana te emocionou mais? E como? Como você se sente em relação a como tudo terminou? Conte-nos. Saiba nos comentários. Não se esqueça de dar uma nota para esta história numa escala de 1 a 10. E diga-nos onde você está no mundo. Assistindo de. Nós sempre nos apreciamos. Vendo o alcance das nossas histórias. Seu apoio nos ajuda a trazer mais significado. Narrativas para você.